Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e o Prazer da Literatura está em clima de Natal e hoje eu vou recomendar para vocês 3 livros natalinos. Todo ano, quando chega o mês de dezembro, eu procuro ler livros e assistir filmes que me levem em uma jornada por essa atmosfera natalina, esse sentimento de magia, de estar perto da família, de comidas gostosas, um sentimento aconchegante, de presentes, de renovação. É algo que eu gosto muito. Não sei se vocês fazem a mesma coisa, mas é por isso que hoje eu vou compartilhar com vocês 3 livros para entrar no clima do Natal. O primeiro deles é um livro que eu li no início desse ano e que foi certamente uma das minhas melhores leituras do ano de 2020, e se trata de Little Women, ou Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Esse é um livro clássico da literatura norte-americana e ele foi publicado de maneira serializada durante os anos de 1868 e 1869. A história ela se passa em meados do século XIX nos Estados Unidos, mais especificamente em Massachusetts, Nova Inglaterra, e o livro acompanha a família March, mais especificamente as 4 irmãs March, nesse período em que os Estados Unidos ainda estava em plena guerra civil. O livro começa durante o Natal e as 4 irmãs, a Meg, Joe, Beth e Amy, estão se preparando para passar o primeiro Natal longe do pai, porque o pai está lutando como soldado nas forças dos Estados do Norte, ou seja, da União, na Guerra Civil Americana. Mas essas meninas, elas tentam de toda maneira trazer um pouco da magia do Natal, mesmo sem a presença do pai. Então elas fazem comidas, elas fazem peças de teatro, elas se preparam de certa maneira, mas há aquela tristeza entre elas e também com a mãe, a senhora March, por causa da ausência do pai. É então que no dia do Natal elas preparam um belo café da manhã para a mãe delas, e a mãe delas acaba de voltar de uma visita para uma família que mora ali perto, uma família muito pobre e que está precisando de ajuda. Os filhos não têm o que comer e o marido também está lutando na guerra. E a mãe acaba convencendo as meninas em levarem esse café da manhã tão rico que elas tinham preparado especialmente para a manhã de Natal. Elas levam toda essa comida para essa família que estava precisando. Então elas decidem fazer esse ato altruísta durante o Natal, e quando elas voltam para casa, elas recebem uma outra surpresa. O Sr. Lawrence, que é um idoso vizinho delas, que é um homem de muitas posses, mora numa casa muito bonita. Ele percebeu que as meninas e a mãe fizeram esse ato de caridade e ele resolveu ajudá-las em contrapartida e levou um grande banquete de café da manhã como presente para essas meninas. E é a partir de então que as meninas têm contato com o Sr. Lawrence e também com o neto dele, que é o Laurie, e acaba se tornando um amigo de todas, principalmente da Joe March. E o livro ele começa no Natal e ele um ano inteiro se passa e o leitor acompanha essas mulheres, essas meninas que se tornam jovens mulheres, e daí o título Mulherzinhas, porque elas estão nessa fase de transição entre serem da infância para uma fase adulta. Esse livro é maravilhoso, ele é muito aconchegante, é muito gostoso de ler, de acompanhar essas personagens. A Joe March é a minha preferida, ela é a irmã mais criativa e mais independente. Nesse ano, em 2020, saiu uma adaptação cinematográfica desse livro, com a Emma Watson no papel da Meg March, e foi uma adaptação maravilhosa. Eu já assisti 2 vezes e pretendo assistir mais uma vez, quem sabe agora na época do Natal. Eu também tenho aqui o DVD de uma versão cinematográfica mais antiga, de 1994, de Mulherzinhas. Se eu não me engano,
Essa adaptação de 2020 no português foi traduzida para Mulheres Adoráveis. E essa adaptação aqui é com a Winona Ryder como a Jo Mart e a mãe é a Susan Sarandon. Filme de 1994, ainda tá fechadinho, ainda não assisti, mas saiu uma dica de livro, Little Women, ou Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, e 2 filmes, a adaptação de 94 e a adaptação maravilhosa desse ano, em 2020. O segundo livro para entrar no clima do Natal, que eu quero compartilhar com vocês, é o livro que eu estou lendo nesse momento. Eu tento ler 1 ou 2 livros natalinos todo ano para justamente entrar no clima, e esse ano o escolhido foi The Christmas Invitation, ou então O Convite de Natal, da Tricia Ashley. Eu ganhei esse livro de presente de Natal no ano passado e resolvi deixar para lê-lo durante o Natal desse ano. É um livro muito bonito, a capa é maravilhosa e ele é capa dura. Vou mostrar para vocês aqui como ele é bonito também, sem a jacket. Ele é todo branco com vermelho, as cores do Natal. E eu não conhecia essa autora, a Tricia Ashley, mas eu descobri que ela escreve muitos livros de Natal. Então, todo ano ela lança um novo romance natalino. Aquele romance bem sessão da tarde, bem filme de final do ano do Hallmark Channel. Mas eu também gosto desse tipo de história que te faz sentir aconchegante, uma leitura leve. Talvez você já adivinha o final da história lá no início, mas mesmo assim a jornada é muito gostosa. Eu ainda estou lendo esse livro, eu estou na página 247, pretendo ler até o Natal, pretendo terminar de ler até o Natal, mas eu estou gostando muito da história porque ela começa da seguinte maneira: nós conhecemos a Clara Doom, que é uma pesquisadora universitária, então aí eu já me identifiquei. Ela tem uns 70 e poucos anos, ela é casada com um poeta, os dois moram em uma casa chamada Red House, que eu acredito que seja essa casa aqui, é uma casa estilo vitoriana, e na Inglaterra, e eles têm há muitos anos essas tradições de Natal. O que é muito interessante é que cada um passa bastante parte do tempo no seu próprio escritório. Então, o Henry, que é o marido, passa bastante tempo escrevendo seus poemas no escritório dele, e a Clara passa bastante tempo no seu próprio escritório, escrevendo artigos acadêmicos e também ditando romances policiais em um microfone. Ela todo ano escreve um romance policial, além dos artigos acadêmicos. Então eu me identifiquei bastante com essa personagem, a Clara. Quem sabe um dia, quando eu tiver lá 70 e poucos anos, eu seja assim também. E a Clara, ela convida uma artista chamada Meg. Na verdade, o livro se inicia com a Clara, mas a personagem principal, a protagonista, é a Meg, que é uma jovem solteira que não tem muita experiência com o Natal, porque ela viveu a vida inteira em uma comunidade rural, na qual eles comemoram apenas o solstício de inverno, que é o dia 21 de dezembro, que no hemisfério norte é o dia mais curto do ano e a noite mais longa do ano. Então, são rituais mais baseados em tradições pagãs do que cristãs, como é o Natal. Então, ela sempre teve curiosidade em saber como seria passar um Natal em família. E ela é uma artista de retratos, e a Clara contrata a Meg para passar algumas semanas na Red House, aliás, é uma cidade do interior, bem aquele estilo de leitura que te faz ficar com o coração bem quentinho, sabe? Aquele estilo de livro que você pega uma xícara de chocolate quente, senta com uma cobertinha em uma poltrona e lê a tarde inteira. Então, é esse livro aqui. E é claro que essa comissão de retratos se passa durante a época de Natal. Então, os residentes da Red House convidam a Meg a passar 1 ou 2 semanas para que ela possa fazer os estudos do Henry e da Clara para poder pintar os retratos, e eles estendem o convite para que ela passe o Natal com a família também, ter essa primeira experiência de um Natal em família. Mas é claro que ela vai encontrar um rosto familiar de maneira inesperada, e se trata de Lex,
que foi um homem que ela conheceu durante o período de universidade. Os dois tiveram um caso, mas na época o Lex era casado e a esposa dele acabou morrendo de câncer e ele se tornou um homem muito triste, amargurado, e agora, anos depois, eles se reencontram nesse lugar maravilhoso na época de Natal, que é uma época em que há a chance de perdoar e de começar novamente. Então, eu ainda não terminei de ler esse livro, mas eu tenho uma ideia de onde essa história está indo, mas mesmo assim, é uma ótima sugestão para entrar no clima natalino. E também tem outros livros, se você gostar desse estilo da Tricia Ashley, tem outros tantos livros nesse mesmo esquema. Eu vou pesquisar se já existe a tradução para esse livro, que foi lançado em 2019, mas ela também já lançou A Winter's Tale, Chocolate Wishes, 12 Days of Christmas, The Magic of Christmas, Chocolate Shoes and Wedding Blues. Então ela escreve bastante comédia e sempre com uma pitada dessa magia do Natal. Então, The Christmas Invitation, o convite do Natal, é mais uma sugestão. E o terceiro e último livro natalino que eu gostaria de compartilhar com vocês é um livro que já está na minha lista de leitura para dezembro há anos, mas até hoje eu ainda não tive não digo a oportunidade, porque a oportunidade eu não tive a iniciativa de ler, e se trata de As Cartas do Papai Noel, escritas pelo J.R.R. Tolkien, o grande autor mestre que escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit, entre tantas outras histórias que se passam nesse universo mágico da Terra-média. Essas cartas escritas pelo Papai Noel e outros personagens mágicos foram escritas pelo Tolkien para os seus filhos entre os anos 1920 e 1943. Então são cartas bem pessoais que ele escreveu para os seus filhos para criar essa ilusão da presença ou da existência do Papai Noel, e conforme os anos foram se passando, ele foi acrescentando novos personagens, novos lugares, e isso acabou tendo uma magnitude tão grande que se tornou um livro em si só. Esse livro ele foi publicado somente depois da morte do Tolkien. Ele foi editado pela segunda esposa do filho do Tolkien, o Christopher Tolkien, Bailey Tolkien, se eu não me engano, e já foi traduzido para o português. Tem uma tradução da Cristina Casagrande para Harper Kids, que tá muito linda. Vou deixar o link para esse livro aqui embaixo no box de descrições. E lembrando que a Cristina Casagrande vai estar aqui no canal em uma live sobre a representatividade feminina nas obras do Tolkien, em janeiro de 2021, no dia 9 de janeiro. Fique ligado que a gente vai conversar com a Cristina Casagrande, entre outras grandes convidadas, sobre as mulheres no universo do Tolkien. Mas com relação ao Natal no universo do Tolkien, se você tem interesse em saber sobre esse universo que ele criou e também ilustrou, essa edição da Harper Kids também traz as ilustrações originais que o Tolkien fez para os seus filhos, para que eles acreditassem na magia do Natal. Eu me identifico muito com esse projeto do Tolkien, porque além de ser um projeto bem pessoal, eu passei por algo parecido na minha infância. Eu sempre amei o Natal. Aliás, eu escrevi um livro sobre o Natal, se chama A Magia Natalina, quando eu tinha 12 anos de idade. Se você tem interesse em saber mais, busque lá A Magia Natalina. E essa época do ano sempre me cativou, sempre me atraiu de uma maneira muito mágica. E também desde muito cedo eu sempre gostei de escrever, então eu escrevi cartas para o Papai Noel, e durante um certo tempo meu pai também respondeu essas cartas, se passando pelo Papai Noel. Eu lembro que ele escreveu na máquina na máquina de escrever, não existia computador na época, e dava esse caráter autêntico, porque não era a letra do meu pai, então parecia mesmo que se tratava de uma carta que veio lá do Polo Norte. Então eu tenho muita curiosidade, não sei porque até hoje eu não li esse livro, mas pretendo ler em breve As Cartas do Papai Noel, escritas pelo mestre J.R.R. Tolkien.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo em clima natalino, de saber um pouco mais sobre a minha conexão pessoal com essa época do ano, com o Natal, com a magia natalina. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esses 3 livros. Se vocês não tiverem tempo de ler durante esse período do Natal agora, fica sempre a dica para o próximo ano para entrar nesse clima natalino já no início de dezembro para fazer a magia durar o máximo possível. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos, ótimas leituras e, é claro, Feliz Natal!